Os chutos e pontapés e os paraquedistas da Comissão Nacional de Paraquedismo. Estamos aqui para tirar uma fotografia com os jogadores. E para festejar a vitória do Benfica. Sim. O Benfica ganhou o quê? O campeonato. O campeonato nacional, não foi? Foi. E depois da Águia vamos ver com Hernani, o filho de Silvino, que faz os primeiros testes como comentarista da RTP. É bom? A cantar. Quanto ao aspecto desportivo, o Cheo foi hoje o capitão do Benfica, Cheo que se despediu do futebol. Mas dizíamos, o Benfica sabia-se que iria ter grandes dificuldades para ultrapassar o Boa Vista. José Pratas foi o árbitro do Benfica Boa Vista, já o tinha sido do Boa Vista Benfica. A equipa de Raul Águas, talhada para o contra-ataque, criou alguns problemas ao Benfica nos primeiros minutos, mas foi a turma orientada por Tony que marcou muito cedo, logo aos 4 minutos, depois deste passe de Magnusson para Ademir, uma tabelinha muito bem feita e a entrada de Vata para o primeiro golo. Logo aos 4 minutos, como dissemos, Vata começava aqui a cimentar a sua posição de comandante da bola de prata, que aliás viria a ganhar. A repetição do primeiro golo, não há fora de jogo, Vata vem de trás e depois é só escolher para onde atirar, sem hipóteses para o guarda-redes Alfredo. O Benfica utilizou muito o seu flanco esquerdo, Fonseca, porém nem sempre esteve bem, e aqui Abel foi muito lento e rematou muito mal. O Boa Vista, cá está o contra-ataque da equipa do Bessa, poderia ter sido o gol do empate, o centro de Isaías, Silvino a falhar e depois Chiquinho Carioca sozinho a atirar por cima da barra. Magnusson, o sueco, esteve bem na frente do ataque, ele e Vata a criarem grandes problemas à defesa do Boa Vista. E aqui um lance polémico onde José Pratas errou, Frederico toca a bola com o braço e não com o peito, como afirmou o árbitro de Évora. Primeiro erro de José Pratas nesta partida. Vata a falhar por precipitação aquele que poderia ter sido o segundo gol do Benfica. Perto do intervalo, a última oportunidade para o Boa Vista na primeira parte, com este remate à trave da baliza de Silvino, quando se preparava já a festa de Cheo. O que é para o Carlos Pinhão, o Cheo? O Carlos Pinhão há muitos anos no futebol, no desporto e não só. Acho que é um caso notável realmente, primeiro de longevidade, tem 20 anos de Benfica, né? Ou 19 anos, né? E depois realmente penso que é um jogador modelo de correr, é o jogador típico, o típico jogador da equipa, né? Típico jogador da equipa, um jogador com um 11avos, né? Tem uma tarefa específica, cumpre, né? Tipo, não é um jogador de explosões. Já estou a fazer o elogio antes da hora, né? Opa, isto não suma isto. Creio que já falei mais agora aqui do que vou falar daqui a bocadinho. Meu caro Cheo, nem sequer lhe dizemos até logo, dizemos-lhe até já. Obrigado. Ainda o agradecimento de João Santos, presidente do Benfica. Nosso sincero agradecimento por tudo que você fez para o Benfica. E sai, digamos, com um golo logo aos 5 minutos. Sinceramente, não vimos nenhuma irregularidade no lance. No entanto, o fiscal de linha e José Pratas foram perentórios. Golo anulado a Ademir perante os protestos de Tony. Vamos novamente ver o lance. Magnusson salta com um defesa do Boa Vista e com o guarda-redes. Não nos parece ali que tenha havido qualquer irregularidade. No entanto, José Pratas, como dissemos, a anular o golo do Benfica. Com a entrada de Jorge Andrade, o Boa Vista subiu de rendimento na segunda parte. Foi mais acutilante no ataque e começaram a aparecer os lances de perigo perto da baliza de Silvino. Aos 21 minutos de jogo, o árbitro não considerou ali um contacto de pé com pé entre Fonseca e Isaías, mas isso viria a acontecer 2 minutos depois, com José Pratas a assinalar uma grande penalidade por falta de Garrido sobre Jorge Andrade. Na repetição pode realmente ver-se que Garrido toca o pé esquerdo de Jorge Andrade, estatelando. Na marcação da grande penalidade, Isaías fez o gol do empate, apesar de Silvino ainda ter tocado na bola, como vamos ver.
4 minutos depois, o segundo gol do Boa Vista. Falha da defesa do Benfica que permite ali a entrada de Jaime entre Samuel e Fonseca, que bate assim Silvino pela segunda vez. Parecia que o Boa Vista tinha o jogo na mão. A repetição do lance, uma entrada fulgurante de Jaime, mas também as facilidades de Samuel e Fonseca para o segundo gol da equipa de Raul Águas, que a 3 minutos do fim iria deixar que o Benfica empatasse. Ali não há fora de jogo. Se houvesse, era posicional a Vata. O árbitro teve a opção de não assinalar o centro de Pacheco e Vata de cabeça com o seu segundo golo a igualar a partida. Um golo que para o angolano valia uma bola de prata. Daí a sua alegria e também do técnico Tony. Mas este golo, que vamos ver em repetição, deixou o técnico do Boa Vista, Raul Águas, muito insatisfeito. Ele lá teria as suas razões. E o que é certo é que depois do golo, Raul Águas dirigiu-se a Gaspar Ramos. Pelo movimento dos lábios, podemos apreciar os piropos, entre aspas, de Raul Águas. E, portanto, quando eu fui separar o Alfredo e o Veloso, tentei ir lá apartar, o senhor Gaspar Ramos tentou-se meter. E, portanto, o senhor Gaspar Ramos não tem nada que se meter e eu troca a palavra. Eu, sim senhora, fui incorreto. Mas, sei lá, não... São coisas que acontecem no futebol, pá, quer dizer... Claro, fui incorreto, sou homem para pedir desculpa publicamente ao Sr. Gaspar Ramos, mas não estou nada arrependido daquilo que fiz ou daquilo que disse. E eu, como sabe, sou benfiquista e vim para a festa até às 4 horas e a partir de 6:15, durante 90 minutos não há festa nenhuma. Portanto... Já passou? Já passou, tudo bem. Só faltou realmente a vitória, mas sinto-me satisfeito com o comportamento dos meus jogadores e duplamente satisfeito pela vitória do Vata, porque acho que, não tendo realmente feito todos os jogos, fruto de opções minhas, mas que ele soube sempre que estive do seu lado e hoje congratulo-me eu e todos nós, os jogadores do Benfica, os dirigentes, toda a massa associativa, toda a gente que está envolvida, portanto, hoje no regresso, portanto, à Bola de Prata a ficar, portanto, nesta casa.